Vamos agora estudar o quarto princípio constitucional explícito na Constituição Federal que norteia a atividade da administração pública, que é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é essencial em um Estado democrático de direito, uma vez que o sigilo é algo comum em estados autoritários, em que o objetivo é justamente não deixar a população a par do que acontece no âmbito da administração pública, totalmente ao contrário do que acontece no Estado democrático de direito. Esse princípio tem relação tanto com a importância da transparência quanto com o princípio constitucional da informação. A gente sabe que todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Agora, como pode esse poder ser exercido em nome do povo se o povo não pudesse verificar se realmente o administrador público estaria administrando de uma forma adequada, se ele não está roubando, se ele está empregando recursos no local correto, senão por causa do princípio da publicidade. O princípio da publicidade vai garantir com que o administrado fique por dentro, saiba o que está acontecendo no âmbito da administração pública. E, inclusive, a publicidade é requisito de eficácia do ato administrativo. Um ato administrativo pode até mesmo ser válido antes de se tornar público, mas eficaz apenas após a publicidade na imprensa oficial. Esse princípio vai garantir com que as pessoas de fato participem e controlem a máquina pública. Por isso, os diferentes entes federativos contêm os seus respectivos portais da transparência. Se você jogar no Google, colocar portal da transparência, você consegue verificar quanto ganha determinado funcionário público, você vai verificar as licitações que estão em andamento, você vai conseguir acompanhar diversos planos, inclusive daquele ente federativo com o dinheiro público. Nesse caso, os portais da transparência podem vir a ser acessados por qualquer pessoa que tenha acesso à internet e você vai conseguir verificar contratos, atos administrativos, tudo o que estiver ao seu alcance. Desculpe essa trava porque está aparecendo aqui memória cheia no celular. Gente, não reparem, isso é gravação de aula em casa, sem estúdio. Eu ainda não sou uma professora chiquetosa o suficiente para pagar um estúdio, mas te garanto que o que você vai aprender aqui é muito bom. E aqui nesse caso, o decreto número 5.482 estabelece como os dados e as informações gerais vão ser emitidas por meio da internet. Até porque isso já agora, relacionando com o princípio da eficiência, é essencial que as informações cheguem à pessoa de uma forma célere. Não há necessidade mais de informações serem prestadas de uma forma demorada, alongada, por meio de carta. Gente, hoje pela internet você consegue já muita coisa. E os atos administrativos precisam ser amplamente divulgados. Não basta uma informação entre uma cópia na parede da repartição pública, o ato aqui foi público, aqui tá pendurado na parede o aviso. Isso não é publicidade. Inclusive tem um recurso extraordinário, recurso extraordinário 7.071.652. Esse recurso extraordinário considerou que não adianta mencionar uma informação na imprensa televisiva, em jornal. Não estou falando de Diário Oficial da União. O Diário Oficial, como o próprio nome já diz, é oficial. Agora, jornal de bairro, jornal de grande circulação, imprensa falada, tudo isso não satisfaz o princípio da publicidade. O que satisfaz o princípio da publicidade, Simone? A publicação
em imprensa oficial. A imprensa oficial é o órgão oficial de comunicação da administração pública. A partir da comunicação na imprensa oficial e publicação no Diário Oficial da União, a gente tem cumprido o requisito formal do princípio da publicidade, uma vez que aquilo foi publicado. Contudo, não tem como você dizer ao certo se realmente todo mundo sabe que aquela informação foi publicada. Você hoje já leu o Diário Oficial? Eu não li. Você entrou no site da imprensa oficial para saber as novidades da administração pública? Duvido que entrou. Eu não entrei. Se você entrou, parabéns, você está por dentro das novidades da administração pública. Contudo, parte-se fictamente de que todo mundo já conhece aquele ato que foi publicado, ou seja, a administração pública se contenta com a presunção de que todo mundo conhece aquele ato administrativo em virtude da publicação na imprensa oficial, no Diário Oficial da União. Esse princípio da publicidade pode ser garantido ao cidadão de diversas formas. Inclusive, a Constituição Federal contempla determinados direitos que são relacionados diretamente com o princípio da publicidade. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal menciona o direito fundamental de petição, ou seja, o indivíduo tem o direito de peticionar nos órgãos administrativos ou entidades para pedir determinada petição, para reclamar determinada situação. Você tem o direito de peticionar. Você pode peticionar, por exemplo, no INSS, você pode peticionar na Anvisa, reivindicar algo por meio de petição. Procurar saber algo por meio de petição. Esse é um direito que a Constituição te garante e ele deve ser cumprido em virtude do princípio da publicidade. Aí você me pergunta assim: Simone, esse princípio é absoluto? Eu posso pedir qualquer informação no INSS a meu respeito, peticionar algo na Anvisa para saber sobre um determinado medicamento e com certeza absoluta, 100% das vezes eu vou conseguir acesso a essa informação? Não necessariamente, porque o princípio da publicidade dialoga com outros princípios constitucionais, como direito à privacidade, direito à honra. Também tem que respeitar questões relacionadas de segurança pública, segurança nacional, e isso é uma exceção, porque a regra é a publicidade. Contudo, é possível exceções a esse princípio da publicidade. Até mesmo os julgamentos públicos no âmbito do Poder Judiciário sofrem restrições quando aquele julgamento público, por exemplo, poderia causar algum dano à intimidade. É por isso que, por exemplo, quando você é estagiário de direito e precisa assistir audiência em vara de família, nem toda vara de família vai permitir que você assista aquela audiência. Ah, mas Simone, aquilo ali é uma audiência, né? E os atos processuais são públicos. Contudo, o próprio Código de Processo Civil estabelece algumas situações em que a publicidade daquele ato jurisdicional não é público. Exemplo é o direito de família. Então, se no caso aquela família, você quer assistir um divórcio e aí você deve perguntar: posso assistir essa audiência? Se as partes falarem que pode, o juiz não vai negar. Pode, então você vai, assiste como estagiário, pega as anotações, a assinatura do juiz e sai. Agora, se as partes falarem que não, isso já aconteceu comigo quando eu era estagiária, é simplesmente não, tudo bem, boa sorte e sai. E parte para outra vara. E aí, então, o que eu quero demonstrar é que o princípio da publicidade não é absoluto, como nenhum direito fundamental, inclusive, é absoluto. E encontra algumas exceções. O direito de certidão, a Constituição menciona também, mas na Constituição o direito de certidão menciona a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Agora, existem outras certidões que o indivíduo tem direito a fim de ver cumprido o princípio da publicidade. E essas outras certidões estão amparadas na Lei nº 9.051 de 1995.
Ou seja, o indivíduo muitas vezes precisa de determinadas certidões a fim de providenciar, de propor uma ação popular. Eu, como cidadã brasileira, se eu quiser entrar com uma ação popular em virtude, por exemplo, de uma violação ao meio ambiente, eu posso pedir uma certidão ao órgão responsável, dependendo do caso concreto, e eu vou ter direito a essa certidão. Assim como o Ministério Público, caso vá entrar com uma ação civil pública, tem direito de certidão, ou então, caso eu queira usar essa certidão para entrar com um mandado de segurança coletivo, ou seja, a certidão vai ter que ser dada a mim. Eu tenho esse direito, o Ministério Público tem esse direito, o legitimado ativo para o mandado de segurança coletivo, o sindicato, por exemplo, tem esse direito. Outro exemplo de remédio, agora um remédio constitucional que vai proteger o princípio da publicidade é o habeas data. O habeas data permite que qualquer pessoa tenha acesso às suas respectivas informações. O habeas data não é um instrumento hábil, por exemplo, para eu tentar pegar alguma informação referente à transparência na administração pública. Para isso eu uso o mandado de segurança, porque eu tenho direito líquido e certo a isso. O habeas data tem lugar quando eu quero informações relativas a mim, ou seja, é para amparar o direito à informação relativa à pessoa do impetrante, salvo algumas exceções, como por exemplo, cônjuge sobrevivente, ou caso a informação seja algum parente seu que faleceu e você é herdeiro, você tem interesse naquela informação. Ou seja, o habeas data também ampara o princípio da publicidade, nesse caso, relativos à sua pessoa. E o mandado de segurança. Esse sim tem a ver quando você quer informações relativas a qualquer outra coisa, porque você tem direito à informação, a outra coisa, entretanto, não é relativamente à sua pessoa, mas, por exemplo, algo relacionado à transparência pública. Você quer uma informação a respeito, por exemplo, por que agora não há mais, por que agora o INSS não está mais concedendo o 13º salário para o trabalhador, tá? Isso é um exemplo apenas. E aí você pode se utilizar do mandado de segurança para obter essas informações. Primeiramente você peticiona, né? Exerça o seu direito de petição. Depois, se não der certo, tente a via do mandado de segurança, também um remédio constitucional previsto no artigo, opa, que eu sou ruim de número romano, mas no inciso 69 da Constituição Federal. A informação é um direito da pessoa, tá? Ela está na Constituição e a lei específica no número 12.527 de 2011 disciplina essa informação. Ou seja, olha só o que está estabelecido no artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei de Acesso à Informação. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 13. Isso tem a ver com intimidade e vida privada, e também cabe restrição ao direito à informação quando houver necessidade de sigilo. E um caso que me aconteceu foi quando eu tenho direito à informação, ok, só que não há todas as informações. Uma vez eu estava para fazer um processo seletivo para a faculdade onde eu já cheguei a trabalhar, e a matéria que eu ia lecionar para aquela prova de aula, por um erro do sistema, era segurança de voo. Eu pensei, ou eu arredo o pé, porque não é uma matéria de direito, ou eu vou procurar dar a melhor aula possível de segurança de voo. Foi nesse processo seletivo que eu passei, inclusive. E eu queria algo que impressionasse a banca que estava me avaliando. Existe em aeroportos uma tabela, tá? Em todos os aeroportos já há uma tabela chamada severidade e possibilidade.
Se eu não me engano, o nome é esse, severidade, possibilidade. E com isso, eu queria saber, eu queria uma tabela real, eu não estava achando em nenhum site, eu queria saber a tabela severidade, possibilidade de algum aeroporto para eu colocar nos meus slides algo real e não uma ficção. Cadê que eu achava? Não achava de jeito nenhum. Falei com vários aeroportos, dentre os quais o aeroporto de Belo Horizonte. E foi justamente o aeroporto de Belo Horizonte que me explicou e me mandou a resposta por e-mail que aquela informação era questão de sigilo, era uma informação sigilosa. Não tinha como eles me passarem essa tabela de severidade e possibilidade. Por quê? Porque podia causar pânico, e um pânico sem necessidade. Essa tabela, só para você saber basicamente o que é, do que eu estou falando, são as possibilidades, tá, de risco de algo acontecer naquele aeroporto e a severidade daquele risco. Exemplo, aquele aeroporto tem pista escorregadia, a possibilidade de um acidente é 5, ou seja, bem alta. Ou seja, se houvesse essa divulgação dessa informação, ninguém, por exemplo, ia querer descer mais em determinado aeroporto. Esse é um exemplo fictício, porque eu nunca tive acesso a essa informação, a qual é sigilosa. Enfim, nisso você tem direito à informação, mas não necessariamente a todas. A lei aqui de número 12.527 traz o direito à informação e também disciplina a questão da transparência. E transparência a gente pode ver sob duas feições, uma transparência ativa e uma transparência passiva. A transparência ativa é quando o cidadão precisa se movimentar para obter acesso àquela informação. Ou seja, essa informação ela vai ser transmitida pela própria administração. Vou reformular porque ficou confuso. A transparência ativa, ela vai ter relação quando a própria administração dar as informações independentemente do requerimento do indivíduo, o que não se confunde com a transparência passiva, em que a administração a princípio não presta essa informação, fica inerte, contudo, caso o indivíduo queira saber, ele vai postular uma petição perante aquele órgão ou entidade administrativa e ela então vai prestar essa informação. Em síntese, a transparência ativa recebe esse nome porque demanda uma ação da administração pública. Ela, desde logo, de ofício, vai transmitir essas informações independentemente de requerimento. Exemplo, vai publicar no site da transparência, pública, quanto ganha cada funcionário público, quais são as licitações que estão em andamento, quais licitações encerraram, e para isso não precisa de ninguém demandando a administração pública para que ela faça isso. Porque no exercício da sua transparência ativa, ela já vai estar publicando essas informações. A transparência passiva é quando depende da parte interessada requerer aquela informação ao órgão ou entidade. Exemplo, caso eu queira saber informações a meu respeito em um banco de dados de caráter público, essas informações não serão publicadas e espalhadas por aí e eu não vou saber caso eu não vá atrás. Ou seja, vou então exercer o meu direito de informação e aí estaremos diante de transparência passiva, ou seja, depende de requerimento do interessado. Olha que interessante que estabelece o artigo 3º da Lei número 12.527 de 2011, né? Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, ou seja, a regra geral é a publicidade. Sigiloso
é situação excepcional, tá? Apenas o que for excepcional, algo que contraria o interesse público ou que seja viole a intimidade, a privacidade de alguém ou que simplesmente coloque em risco a segurança nacional, não vai ser uma informação a ser prestada. 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Atualmente, uma das formas principais de informação, dessa informação chegar às pessoas, é a publicação em sites, ou seja, publica no Diário Oficial, na imprensa oficial, mas também é interessante utilizar os meios eletrônicos, uma vez que eles são bem mais acessíveis ao cidadão comum do que, por exemplo, o Diário Oficial da União. Fomenta o desenvolvimento da cultura e da transparência na administração pública, afinal vivemos num Estado democrático de direito e é muito importante que o cidadão tenha acesso às informações a fim de que ele possa controlar a máquina pública, que afinal é o dinheiro dele que está sendo investido. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Eu trouxe para vocês aqui um pouco de jurisprudência do princípio da publicidade no âmbito do STF, para a gente não ficar só na teoria e a importância do princípio da publicidade ou meramente a lei. Então eu trouxe para vocês essa ementa que foi julgada em abril de 2020. Olha só o que o ministro Alexandre de Moraes compreendeu. Vamos lá. Restrições genéricas e abusivas à garantia constitucional de acesso à informação, ausência de razoabilidade, violação aos princípios da publicidade e transparência, eles caminham de mãos dadas. Suspensão do artigo 6º-B da Lei nº 13.979 de 2011, medida cautelar referendada. A Constituição consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade. A consagração constitucional da publicidade e transparência corresponde à obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, ou seja, informação não é favor, é direito. E olha, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses de sigilo. O artigo 6º-B da Lei 13.979 não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de acesso à informação. Pelo contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade de proteção constitucional ao livre acesso à informações de todas as sociedades. Enfim, o que estava acontecendo é que essa lei estava transformando determinadas situações como impassíveis de publicidade, colocando a não publicidade, o sigilo, como se fosse regra, quando na verdade, excepcionalmente, é que se comporta o sigilo e não a não publicação. A publicidade é a regra. Prosseguindo no mesmo sentido, vejamos aqui, a administração pública, publicidade. A transparência decorre do princípio da publicidade. Tribunal de Contas, descabe negar ao Tribunal de Contas, TCU, o acesso a documentos, ou Tribunal de Contas do Estado, ou TCU, enfim, o acesso a documentos relativos à administração pública e ações implementadas, não prevalecendo a óptica de tratar-se de matéria relevante cuja divulgação possa importar em danos para o Estado. Inconstitucionalidade do preceito da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Ceará,
que implica óbice ao acesso, ou seja, é praticamente obstaculizar o acesso a informações da administração pública que eram essenciais ao Tribunal de Contas, para poder verificar o andamento, em que foi gasto, o que foi recebido por aquele estado. Outra exceção, que é uma regra interessante, um exemplo bem legal referente ao princípio da publicidade, é o concurso público da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. O ABIN se torna como se fosse um agente secreto, tá? É um agente secreto. E com isso, né, a gente vê que o que é o normal em concursos públicos, a divulgação do resultado com os nomes. Exemplo, Simone Alvares. Se você vê na internet, você vai ver que eu passei um concurso, passei lá embaixo, gente. Na época, o ano era 2011, eu estava trabalhando em escritório e eu não tinha tempo de estudar, mas passei lá embaixo, fiquei toda feliz. E eu tinha passado no Ministério Público da União. Cadastro de reserva, você já sabe, né? Claro que eu não fui chamada. E quando eu tava lá como cadastro de reserva, você vai jogar no Google, vai ver Simone Alvares Lima. Por quê? Porque, em regra, as listas dos aprovados são publicadas. Mas, no caso do concurso da ABIN, essa lista dos aprovados não tem o nome da pessoa. Imagine só, nova agente secreta do Brasil, Simone Alvares Lima. De onde é que tá? Cadê o secreto aqui? Ou seja, o direito à informação, o princípio da publicidade da administração pública não tem o caráter absoluto. E um outro exemplo, além da questão do sigilo, por causa de direito à honra, direito à vida privada, questões sigilosas de Estado, está aqui o concurso da ABIN, que nesse caso, aquele que passa nesse concurso vai ter a lista publicada, o concurso vai publicar a lista colocando não o CPF ou o nome dessa pessoa, mas o número de inscrição. E com isso, ninguém vai ficar sabendo quem é o novo agente secreto do Brasil. Caso você tenha ficado com alguma dúvida a respeito do princípio da publicidade, pode escrever aqui embaixo do vídeo, que vai ser um prazer te responder, ou me mandar uma mensagem no meu Instagram, @SimoneAlvaresTCC.